Quando minha filha Patrícia me ligou naquela terça-feira à noite, eu estava no escritório terminando uns relatórios atrasados. A voz dela estava diferente, meio trêmula, e logo de cara ela soltou: "Pai, eu preciso que você pague meu casamento. Preciso de R$60 mil até o fim do mês." R$60 mil. Assim, do nada. Sem nenhum oi. "Pai, como você tá?" Eu segurei o telefone com mais força, tentando processar aquilo. Patrícia sempre foi minha menina, sabe? Sempre foi independente, orgulhosa demais às vezes, mas era minha filha única e eu faria qualquer coisa por ela. Só que alguma coisa naquele pedido não batia certo. Não era só o valor absurdo, era a urgência, o desespero na voz dela. 60 mil? Patrícia, que história é essa? Você nem me contou direito sobre esse casamento ainda, eu respondi, tentando manter a calma. É que tudo aconteceu muito rápido, pai. Conheci o Rodrigo faz 6 meses e a gente se ama de verdade. Ele é perfeito, trabalha com investimentos, é bem-sucedido, tem apartamento próprio. Mas a gente quer casar logo e o dinheiro que eu tinha guardado não vai ser suficiente. 6 meses. Minha filha conhecia esse cara fazia apenas 6 meses e já queria se casar, gastando uma fortuna que ela não tinha. Eu respirei fundo, sentindo aquele aperto no peito que sempre vinha quando eu pressentava que alguma coisa estava errada. Filha, por que tanta pressa? Vocês podem esperar mais um tempo, juntar o dinheiro com calma, fazer algo mais simples. Pai, o senhor não entende. Eu não quero esperar, eu não quero algo simples. Eu mereço ter o casamento dos meus sonhos e o senhor sempre disse que faria qualquer coisa por mim. A voz dela subiu de tom, ficando estridente. O Rodrigo já reservou o espaço, já contratou tudo, e eu prometi para ele que meu pai ia ajudar. Ali eu senti uma pontada no coração. Ela tinha prometido algo usando meu nome sem nem me consultar antes. E esse tal de Rodrigo já tinha contratado tudo sem garantia de pagamento? Aquilo não fazia o menor sentido. Patrícia, eu preciso conhecer esse rapaz primeiro. Por que você ainda não me apresentou ele? Sua mãe já conhece. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. A mamãe morreu faz 7 anos, pai. O senhor tá bem. Ela falou com aquele tom irritado que ela usava quando achava que eu estava sendo difícil. Eu sei que sua mãe morreu, Patrícia. Eu perguntei se você apresentou ele para algum familiar, para os seus tios, para os seus amigos antigos. Pai, eu tenho 28 anos. Não preciso apresentar meu noivo para ninguém para pedir aprovação. Eu só preciso que o Senhor seja meu pai e me ajude nesse momento importante da minha vida. 28 anos. Minha filha tinha 28 anos, era formada em administração, trabalhava numa empresa boa fazia 5 anos. Como ela não tinha juntado dinheiro suficiente para um casamento se era isso que ela queria? E por que esse Rodrigo, que supostamente era tão bem-sucedido, também não tinha? Eu vou te ajudar, filha. Mas não assim, não sem conhecer seu noivo, não sem entender melhor essa situação toda. O Senhor é inacreditável. Eu sabia que não podia contar com o Senhor. O Senhor nunca tá do meu lado. Ela desligou na minha cara. Fiquei ali sentado no escritório, com o telefone na mão, sentindo aquele vazio no estômago. Minha filha tinha acabado de me pedir uma fortuna e quando eu hesitei, ela me tratou como se eu fosse o pior pai do mundo. Mas tinha alguma coisa muito errada naquela história toda, e meu instinto de pai estava gritando para eu ter cuidado. No dia seguinte, tentei ligar para Patrícia várias vezes. Ela não atendia. Mandei mensagens, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela da noite pro dia. Aquilo me doeu mais do que eu posso explicar. Depois de tudo que a gente tinha passado juntos, depois de eu ter criado ela sozinho desde que a mãe dela morreu de câncer, depois de ter aberto mão de tanta coisa para dar uma vida boa para ela, e agora ela me tratava assim por causa de dinheiro. Mas eu não sou bobo. Trabalho faz 35 anos como auditor financeiro. Já vi de tudo nessa vida, já destrinchei esquemas que pareciam perfeitos na superfície, mas que eram podres por dentro. E aquele papo do Rodrigo,
Aquela pressa toda, aquilo tinha cara de golpe de longe. Então eu fiz o que qualquer pai preocupado faria, comecei a investigar. Primeiro, tentei achar esse Rodrigo nas redes sociais. Patrícia tinha postado algumas fotos com ele, mas eram sempre de longe, em lugares escuros, em ângulos que dificultavam ver o rosto dele direito. Nas legendas, ela babava ovo dele. Meu amor perfeito, o homem da minha vida, finalmente encontrei minha alma gêmea. Mas quando eu olhava os comentários, notei que nenhum dos amigos antigos dela comentava. Só perfis novos, que pareciam meio genéricos. O perfil do Rodrigo era privado. Tentei pedir para seguir e fui bloqueado imediatamente. Isso foi a primeira bandeira vermelha gigante. Usei meus contatos profissionais para fazer uma busca mais aprofundada. Descobri que Rodrigo Teixeira Mendes, era esse o nome completo que Patrícia tinha mencionado numa das legendas, tinha pelo menos 3 processos correndo contra ele. 2 por estelionato e 1 por apropriação indébita. O cara tinha aplicado golpes em pelo menos 5 mulheres nos últimos 4 anos. Sempre o mesmo padrão. Conhecia a mulher, conquistava ela em poucos meses, inventava alguma emergência ou oportunidade de investimento, pegava dinheiro emprestado e desaparecia. Só que dessa vez ele tinha refinado o golpe. Em vez de pedir o dinheiro direto, ele tinha convencido Patrícia a fazer um casamento caríssimo e conseguir o dinheiro com o pai dela. Ele provavelmente ia sumir com tudo assim que o dinheiro caísse na conta. Quando eu descobri tudo isso, fiquei apavorado. Minha filha estava sendo manipulada por um criminoso e ela nem desconfiava. Pior, ela estava disposta a me odiar, a cortar relação comigo, só porque eu não tinha dado dinheiro de imediato para esse verme. Tentei ligar para ela de novo. Bloqueado. Mandei mensagem. Não entregue. Fui até o apartamento dela. Ela não abriu a porta, mesmo eu sabendo que ela estava lá dentro porque ouvi barulho. Patrícia, por favor, abre essa porta. Eu preciso falar com você sobre o Rodrigo. Vai embora, pai. O senhor já deixou claro que não quer me ver feliz. O Rodrigo me avisou que o senhor ia tentar sabotar a gente. Ele tinha avisado. Claro que tinha avisado. Porque ele sabia que qualquer pessoa com 2 neurônios funcionando ia desconfiar dele. Filha, ele tem processos na justiça. Ele já aplicou o mesmo golpe em outras mulheres. Por favor, me escuta. O senhor está inventando isso porque tem ciúme de me ver com outro homem. O Rodrigo já me explicou que pessoas invejosas iam tentar destruir nosso relacionamento. Vai embora. Eu fiquei ali, do lado de fora da porta do apartamento da minha filha, sentindo meu coração se despedaçar. Ela tinha sido tão bem manipulada que agora eu era o vilão da história. Qualquer coisa que eu dissesse seria interpretada como tentativa de sabotagem. Voltei para casa destruído. Morava sozinho desde que Patrícia tinha saído de casa fazia 6 anos. A casa era grande demais para mim, cheia de lembranças de quando ela era pequena, de quando a esposa ainda estava viva, de quando a gente era uma família feliz. Agora eu estava ali, sozinho, com minha filha me odiando por eu estar tentando proteger ela. Naquela noite, quase cedi. Quase peguei o telefone e falei: tá bom, eu pago o casamento. Porque a dor de ser odiado pela minha própria filha era grande demais para suportar. Mas aí eu olhei para os documentos que tinha imprimido, com todos os processos contra o Rodrigo, com os depoimentos das outras vítimas, e eu soube que não podia fazer isso. Se eu desse aquele dinheiro, eu não estaria só perdendo 60 mil reais. Eu estaria entregando minha filha de bandeja para um criminoso que ia destruir a vida dela. Os dias foram passando e Patrícia continuava sem falar comigo. Pelo que eu conseguia ver nas redes sociais de longe, porque ela tinha me bloqueado em tudo, o casamento estava marcado para dali a 1 mês. Ela postava coisas sobre o vestido, sobre a decoração, sobre como estava ansiosa. E em todos os posts, tinha comentários de gente que eu nunca tinha visto na vida dela, elogiando, incentivando. Eu me sentia impotente. Tinha todas as provas de que aquele homem era um golpista, mas minha filha se recusava a me ouvir. E legalmente, eu não podia fazer nada. Ela era maior de idade, estava tomando suas próprias decisões, por mais péssimas que fossem.
Até que 2 semanas antes do casamento, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? O senhor é o pai da Patrícia? Era voz de mulher, jovem, nervosa. Sim, quem fala? Meu nome é Marina. Eu fui uma das pessoas que o Rodrigo enganou. Vi que ele tá noivo da sua filha e eu não podia ficar quieta. Meu coração disparou. Me conta tudo. Marina me contou que tinha conhecido o Rodrigo 3 anos atrás. Ele usava o mesmo padrão, conquistava rápido, falava de investimentos mirabolantes, de oportunidades únicas. Ela tinha emprestado R$40 mil para ele investir em umas ações que iam triplicar de valor em 3 meses. Obviamente, o dinheiro sumiu e o Rodrigo também. Eu processei ele, mas nunca consegui recuperar o dinheiro. Ele é esperto, não deixa rastros. E o pior é que ele não trabalha sozinho. Tem uma mulher que ajuda ele, que finge ser amiga das vítimas nas redes sociais, que dá credibilidade para a história dele. Você consegue provar isso? Eu tenho prints de tudo, conversas, transferências. Posso te mandar. Ela me mandou tudo por e-mail naquela mesma noite. Eram centenas de páginas de evidências. Não só dela, mas de outras 4 mulheres que também tinham sido vítimas. O padrão era sempre o mesmo. E em todas as histórias, havia menção a essa mulher que trabalhava com ele, criando perfis falsos, comentando nas redes sociais, fazendo a vítima achar que o relacionamento era real e aprovado por outras pessoas. Com todas essas provas em mãos, tentei de novo falar com Patrícia. Fui no trabalho dela, esperei ela sair. Patrícia, por favor, só me dá 5 minutos. Ela me olhou com tanto desprezo que eu quase recuei. 5 minutos. E depois o senhor me deixa em paz. Mostrei tudo para ela ali mesmo, na frente do prédio onde ela trabalhava. Os processos, os depoimentos, as provas. Ela olhou tudo com cara de tédio, como se aquilo fosse a coisa mais ridícula do mundo. O senhor realmente acha que eu sou burra a esse ponto, pai? O Rodrigo já me contou sobre essas mulheres. Elas são ex-namoradas obcecadas que não aceitaram o término. Ficam inventando mentiras sobre ele porque não conseguem seguir em frente. Patrícia, são 5 mulheres diferentes. Com processos na justiça. Com provas concretas. São 5 mulheres perturbadas. E o senhor tá caindo no joguinho delas. Ela enfiou os documentos de volta na minha mão. Eu vou me casar com o Rodrigo, com ou sem sua aprovação, com ou sem seu dinheiro. A gente vai dar um jeito. Filha, por favor. Não me liga mais, pai. Não aparece mais no meu trabalho. O senhor não existe mais para mim. Ela virou as costas e entrou no prédio, me deixando ali, sozinho, com aqueles papéis na mão e o coração em pedaços. Eu tinha perdido minha filha. Mesmo fazendo a coisa certa, mesmo tentando proteger ela, eu tinha perdido ela. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Eu não conseguia trabalhar direito, não conseguia dormir. Ficava imaginando o casamento acontecendo, imaginando Patrícia entregando dinheiro para esse verme, imaginando o momento em que ela ia descobrir a verdade e se dar conta que o pai dela tinha tentado avisá-la. Até que na semana do casamento, aconteceu algo que eu não esperava. Era uma quinta-feira, quase 10 da noite, quando meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Alô? Pai. A voz de Patrícia estava estranha, baixa, trêmula. Patrícia, o que foi? Tá tudo bem. Silêncio do outro lado. E então eu ouvi um soluço. Pai, o senhor pode vir me buscar. Levantei num pulo. Onde você tá? Ela me deu o endereço. Era um bairro que eu não conhecia, meio afastado. Peguei as chaves do carro e saí correndo. Encontrei ela sentada na calçada, em frente a um prédio velho. Tava com a roupa toda amarrotada, o cabelo bagunçado, olhos vermelhos de chorar. Quando me viu, ela desabou. Sentei do lado dela ali mesmo na calçada e deixei ela chorar no meu ombro. Não perguntei nada, só segurei minha filha e deixei ela colocar para fora toda aquela dor.
Depois de uns 20 minutos, ela finalmente conseguiu falar. O senhor estava certo, pai. Sobre tudo. Meu coração apertou. O que aconteceu? Eu fui burra. Tão burra. Ela limpou o rosto com as costas da mão. O Rodrigo me convenceu a pegar um empréstimo. Disse que era só para garantir uns detalhes do casamento, que depois ele ia me devolver tudo. Eu peguei 20 mil reais. Fechei os olhos, sentindo uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Hoje eu vim aqui nesse apartamento que ele disse que era dele. A gente ia morar aqui depois do casamento. Só que quando eu cheguei, tinha uma mulher abrindo a porta. Ela ficou confusa quando me viu, perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que estava procurando o Rodrigo, meu noivo. E ela riu na minha cara, pai. Patrícia começou a chorar de novo. Ela disse que o Rodrigo não morava ali, que tinha alugado o apartamento dela por alguns dias para me mostrar. Disse que ele fazia isso direto, que tinha várias mulheres. E então ela me mostrou prints de conversas. O Rodrigo estava dando em cima dela também, dizendo que eu era só uma investidora boba que ele estava enrolando. Abracei minha filha mais forte. Eu liguei para ele, e ele atendeu rindo. Disse que eu era patética, que aqueles 20 mil nem iam pagar metade do que ele tinha gastado de tempo comigo. E desligou. Bloqueou meu número. Sumiu. Onde ele tá agora? Não sei. Não faço ideia. O apartamento que ele dizia ser dele não era dele. O escritório onde ele dizia trabalhar não existe. Os amigos que ele me apresentou eram todos falsos. Eu não tenho nada dele, pai. Nem um endereço real, nem um documento, nada. E eu tô com uma dívida de 20 mil reais que não sei como vou pagar. Naquele momento, olhando para minha filha destroçada, eu não senti nem uma pontinha de satisfação por estar certo. Só sentia uma dor imensa por ela ter passado por aquilo. A gente vai resolver isso, filha. Juntos. Mas primeiro, vamos para casa. Levei Patrícia para minha casa naquela noite. Ela tomou um banho longo, colocou uma roupa velha dela que ainda estava guardada no armário do quarto que tinha sido dela, e a gente sentou na cozinha para conversar de verdade. Pai, eu fui horrível com o senhor. Me perdoa. Não tenho que perdoar. Você foi manipulada por um profissional. Ele sabia exatamente o que fazer para te convencer. Mas o senhor tentou me avisar e eu não escutei. Eu disse coisas terríveis pro senhor. Disse que o senhor não existia mais para mim. Ela começou a chorar de novo. Como o senhor pode me perdoar depois disso? Segurei a mão dela por cima da mesa. Porque eu sou seu pai, Patrícia. E pais perdoam. Sempre. Nós ficamos conversando até tarde naquela noite. Ela me contou toda a história desde o início, como tinha conhecido Rodrigo num aplicativo de relacionamento, como ele tinha sido o príncipe encantado perfeito, sempre dizendo as coisas certas, sempre fazendo ela se sentir especial. Como ele tinha isolado ela dos amigos antigos aos poucos, sempre com desculpas convincentes, sempre fazendo parecer que era a ideia dela. Ele dizia que meus amigos eram invejosos, que eles não queriam me ver feliz, que só ele me entendia de verdade. E eu acreditei, pai. Eu cortei contato com todo mundo. Era assustador ver como aquele homem tinha manipulado minha filha com tanta precisão. Ele tinha usado todas as técnicas clássicas de manipulação psicológica, o love bombing inicial, o isolamento gradual, a criação de dependência emocional, a inversão de realidade. E aquelas pessoas que comentavam nas suas redes sociais. Perfis falsos. Todos controlados por ele e pela parceira dele. Eles criavam uma ilusão de que todo mundo apoiava o relacionamento, de que estava tudo perfeito. Quando eu olho agora, percebo como era tudo artificial. Mas na hora, eu não via. No dia seguinte, fomos juntos na delegacia fazer um boletim de ocorrência. A policial que nos atendeu disse que o caso do Rodrigo já era conhecido. Ele tinha pelo menos 8 boletins contra ele de mulheres diferentes. O problema era que ele sempre sumia antes de ser pego, sempre mudava de identidade, sempre achava novas vítimas.
Infelizmente, casos assim são muito difíceis de resolver, a policial explicou. Esses golpistas trabalham em grupo, têm identidades falsas preparadas, contas bancárias em nomes de terceiros. Mas vamos registrar tudo e encaminhar para o departamento de fraudes. Saímos de lá sabendo que provavelmente nunca íamos ver aquele dinheiro de volta. Mas pelo menos estava registrado, pelo menos tinha mais um testemunho contra aquele verme. As semanas seguintes foram difíceis. Patrícia estava destroçada emocionalmente. Além da perda financeira, ela estava lidando com a vergonha de ter sido enganada, com a culpa de ter me tratado mal, com a dor de descobrir que o homem que ela amava nunca tinha existido de verdade. Ela veio morar comigo de novo por um tempo. Dizia que não conseguia ficar sozinha no apartamento dela, que cada canto lembrava o Rodrigo, as mentiras dele, a idiota que ela tinha sido, palavras dela, não minhas. Eu deixei ela processar tudo no tempo dela. Não julguei, não disse eu avisei, não fiz nada além de estar presente. Porque era isso que ela precisava, não de um pai que esfregasse o erro na cara dela, mas de um pai que a amasse incondicionalmente. Um dia, umas 3 semanas depois de tudo ter acontecido, eu cheguei em casa do trabalho e encontrei Patrícia na cozinha, fazendo aquele bolo de chocolate que a mãe dela costumava fazer. Ela estava com os olhos vermelhos, claramente tinha chorado, mas tinha um sorriso pequeno no rosto. Achei a receita da mamãe no caderninho velho dela. Lembrei que a gente sempre fazia isso juntos quando eu era criança. Sentei na mesa e fiquei olhando minha filha mexer a massa do bolo. Era uma cena tão simples, tão normal, mas depois de tudo que a gente tinha passado, parecia um milagre. Pai, eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Sobre tudo o que aconteceu, sobre as escolhas que eu fiz. E eu percebi uma coisa. O Senhor não se recusou a pagar meu casamento porque não me amava ou porque não queria me ver feliz. O Senhor se recusou porque me amava demais para me deixar cometer aquele erro. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Se o Senhor tivesse dado aquele dinheiro, ela continuou, eu teria casado com ele. Teria entregado tudo para ele. E quando ele sumisse, eu ia ficar sem nada, sem dinheiro, sem dignidade, possivelmente até em dívidas muito piores. O Senhor me salvou, Pai. Mesmo eu odiando o Senhor por isso, mesmo eu dizendo que não queria mais falar com o Senhor me salvou. Levantei e abracei minha filha ali mesmo no meio da cozinha, com cheiro de bolo de chocolate no ar e lágrimas nos nossos rostos. Eu sempre vou te salvar, filha. Sempre. Mesmo quando você me odiar por isso. O bolo ficou pronto e a gente comeu ele assistindo uns filmes bobos na sala, que nem fazíamos quando ela era criança. E pela primeira vez em meses, eu senti que tínhamos voltado a ser uma família de verdade. Claro que as coisas não se resolveram da noite pro dia. Patrícia ainda tinha que lidar com aquela dívida de 20 mil reais. Eu me ofereci para pagar por ela, mas ela disse que não, que precisava pagar sozinha como forma de assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Mas eu vou te ajudar de outros jeitos, eu disse. Você pode morar aqui sem pagar aluguel até se estabilizar, pode economizar no mercado comendo aqui, essas coisas. Ela aceitou e ficou morando comigo por 6 meses. Foram 6 meses bons, na verdade. A gente voltou a ter aquela relação de pai e filha que tinha se perdido ao longo dos anos. Ela me contava sobre o trabalho, eu contava sobre os casos engraçados da auditoria, a gente cozinhava junto, assistia filmes, conversava sobre tudo. E aos poucos, ela foi se recuperando. Voltou a sair com os amigos antigos, que, para crédito deles, a receberam de braços abertos mesmo depois dela ter sumido. Começou a fazer terapia para lidar com o trauma da manipulação. E, eventualmente, conseguiu quitar a dívida e juntar uma pequena reserva de novo. 1 ano depois de tudo ter acontecido, Patrícia me chamou para conversar sério. Pai, eu vou voltar pro meu apartamento. Eu já esperava por isso, mas ainda assim senti um aperto no coração. Você tem certeza? Tá pronta? Tô. E eu quero te agradecer. Por tudo. Por ter me salvado quando eu era jovem demais para me salvar sozinha. Por ter me acolhido quando eu estava destruída. Por nunca ter me julgado.
por nunca ter esfregado o erro na minha cara. O Senhor é o melhor pai que alguém poderia ter. Você é minha filha, Patrícia. Sempre vai ser. E eu sempre vou estar aqui por você, não importa o que aconteça. Ela se mudou de volta pro apartamento dela, mas dessa vez era diferente. A gente falava todo dia, se via toda semana. O relacionamento entre nós tinha ficado mais forte do que nunca, temperado por tudo que tínhamos passado juntos. Alguns meses depois, a policial que tinha registrado nosso boletim me ligou com uma notícia surpreendente. Tinham pego Rodrigo. Ele tinha tentado aplicar o mesmo golpe em outra mulher, mas dessa vez ela tinha desconfiado e chamado a polícia antes de entregar o dinheiro. Ele estava preso e ia responder por todos os casos acumulados. Contei para Patrícia e esperei pela reação dela. Ela ficou quieta por um momento, processando a informação. Sabe o que eu sinto, pai? Nada. Não sinto raiva, não sinto satisfação, não sinto nada. Aquele homem roubou meu dinheiro, mas não conseguiu roubar minha capacidade de seguir em frente. E isso, de certa forma, significa que eu ganhei. Fiquei orgulhoso da mulher forte que minha filha tinha se tornado. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, quando olho para trás, ainda dói lembrar daquele período. Dói lembrar da minha filha me dizendo que eu não existia mais para ela. Dói lembrar da impotência de saber que ela estava sendo enganada e não poder fazer nada. Mas também me enche de gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de dizer não, mesmo sabendo que isso ia me custar o amor da minha filha temporariamente. Gratidão por ter confiado no meu instinto quando tudo indicava que eu devia só aceitar e pagar. Gratidão por ter tido a força de aguentar ser odiado pela pessoa que eu mais amava no mundo, sabendo que era pelo bem dela. Porque no final, o amor de pai verdadeiro não é sobre fazer seu filho feliz no momento. É sobre proteger seu filho mesmo quando ele não entende, mesmo quando ele te odeia por isso, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Patrícia hoje tem 31 anos. Tem um emprego melhor, uma vida estável, e recentemente começou a namorar um rapaz que ela me apresentou logo no segundo encontro deles. Ela aprendeu a lição. É um cara legal, respeitoso, com histórico verificável e sem processos na justiça. Eu aprovei. E sabe o que mais? Outro dia ela me ligou só para dizer que tinha visto uma notícia sobre golpes amorosos e que ficou pensando em como eu tinha salvado ela daquilo. Se o Senhor tivesse cedido naquele dia, eu não seria a pessoa que sou hoje. Obrigada por ter sido forte quando eu não conseguia ser. Essa é uma das frases que eu vou levar pro resto da vida. Porque às vezes ser pai significa ser odiado. Significa tomar decisões difíceis que vão te custar o carinho do seu filho por um tempo. Significa aguentar ser chamado de egoísta, de insensível, de controlador. Significa passar noites em claro se perguntando se você está fazendo a coisa certa. Mas quando você vê seu filho do outro lado, inteiro, seguro, feliz, mesmo que tenha levado tempo para chegar lá, você sabe que valeu cada segundo de dor. Eu não me recusei a pagar o casamento da minha filha porque não tinha o dinheiro. Eu tinha. Também não me recusei porque não queria que ela fosse feliz. Eu queria, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu me recusei porque sabia que aquele casamento não ia trazer felicidade, só destruição. Eu me recusei porque percebi o que minha filha, cegada pela manipulação, não conseguia perceber. Eu me recusei porque às vezes amar alguém significa salvá-los deles mesmos. E sim, ela me odiou por isso. Me odiou com uma intensidade que ainda me dói lembrar. Mas hoje, ela me agradece. E isso faz tudo ter valido a pena. Se você tem filhos, deixa eu te dar um conselho. Nem sempre fazer o certo vai te fazer popular. Às vezes, ser um bom pai significa ser o vilão temporário da história. Significa dizer não quando é mais fácil dizer sim. Significa aguentar a raiva, a decepção, o ódio até, porque você sabe que daqui a um tempo, quando a poeira baixar, seu filho vai entender. Mas deixa eu voltar um pouco na história, porque tem alguns detalhes que eu ainda não contei e que fazem toda a diferença para entender o quanto aquela situação foi difícil. Quando a mãe da Patrícia morreu, ela tinha 21 anos. Estava na faculdade, no 3º ano de administração.
O câncer da mãe foi agressivo, daqueles que levam a pessoa em menos de um ano do diagnóstico até o fim. E a Patrícia, ela nunca processou aquilo direito, sabe? Na época, ela ficou forte demais. Não chorou no velório, não chorou no enterro, voltou para a faculdade uma semana depois como se nada tivesse acontecido. Eu tentei conversar com ela, tentei fazer ela ir num psicólogo, mas ela insistia que estava bem, que precisava seguir em frente, que chorar não ia trazer a mãe dela de volta. Eu, por outro lado, fiquei destroçado. Minha esposa tinha sido minha companheira por 25 anos. A gente tinha construído uma vida juntos, tinha criado nossa filha juntos, tinha planos pro futuro. E de repente ela não estava mais ali. A casa ficou vazia demais, silenciosa demais. Eu me afundei no trabalho porque era a única coisa que fazia sentido naquela época. E a Patrícia? Ela foi se fechando cada vez mais. Parou de me visitar com tanta frequência. Nossas conversas ficaram superficiais, só sobre trabalho, faculdade, assuntos práticos. Nunca sobre sentimentos, nunca sobre a mãe dela, nunca sobre como a gente estava lidando com aquele buraco que tinha ficado nas nossas vidas. Eu percebi que ela estava fugindo da dor. E quando o Rodrigo apareceu, anos depois, ele preencheu todos aqueles vazios que ela tinha ignorado. Ele deu para ela a atenção que ela sentia falta, o carinho que ela tinha se privado, a validação que ela não tinha procurado de forma saudável. Por isso que foi tão fácil para ele manipular ela. Porque ela estava vulnerável de um jeito que nem ela mesma percebia. E quando eu me recusei a pagar o casamento, para ela não foi só sobre o dinheiro ou sobre eu não aprovar o noivo dela. Foi sobre eu, na visão dela, abandonando ela de novo, não estando do lado dela quando ela precisava, do mesmo jeito que ela sentia que eu não tinha estado quando a mãe morreu. Claro que isso não era verdade. Eu sempre estive ali por ela. Mas dor não é racional, e trauma distorce a realidade. Quando finalmente conversamos sobre tudo isso, meses depois do episódio do Rodrigo, numa daquelas noites em que ela estava morando comigo de novo, ela desabou. Pai, eu acho que nunca superei a morte da mamãe. E quando o Rodrigo apareceu, ele parecia preencher todos os buracos que eu tinha ignorado. Ele me fazia sentir completa de novo. E quando o Senhor questionou ele, para mim foi como se o Senhor tivesse tirando a única coisa que estava me mantendo inteira. Foi nessa conversa que eu entendi a profundidade do que tinha acontecido. Não era só sobre um golpista e uma vítima. Era sobre uma filha que tinha perdido a mãe cedo demais, que nunca tinha processado aquele luto e que tinha se agarrado à primeira pessoa que prometeu fazer a dor desaparecer. Filha, a gente precisa conversar sobre sua mãe. A gente nunca conversou de verdade sobre ela depois que ela morreu. E ali, naquela noite, a gente finalmente chorou juntos. Choramos pela mulher incrível que a gente tinha perdido, choramos pelos anos que passamos evitando aquela dor, choramos por tudo que tinha acontecido desde então. Foi catártico de um jeito que eu não esperava. E acho que foi nesse momento que o processo de cura verdadeira começou, não só da ferida do Rodrigo, mas das feridas antigas que nunca tinham cicatrizado direito. Depois daquela noite, eu incentivei Patrícia a fazer terapia de verdade. Não só para lidar com a manipulação do Rodrigo, mas para processar o luto da mãe, para entender seus padrões de relacionamento, para aprender a não buscar validação externa para preencher vazios internos. Ela resistiu no começo. Dizia que terapia era coisa de gente fraca, que ela conseguia resolver sozinha. Mas eu insisti, e eventualmente ela cedeu. E foi uma das melhores decisões que ela já tomou. Com o tempo, através da terapia, ela começou a entender como tinha sido manipulada não só pelo Rodrigo, mas por suas próprias vulnerabilidades. Começou a ver os sinais de alerta que tinha ignorado, os comportamentos abusivos que tinha normalizado, as bandeiras vermelhas gigantes que tinha pintado de verde porque queria tanto acreditar que tinha encontrado seu final feliz. Sabe o que mais me assusta, pai? Ela me disse um dia. É perceber como eu abri mão de quem eu era por causa dele. Cortei meus amigos, briguei com o Senhor, mudei meu jeito de me vestir, de falar, de pensar. E tudo parecia tão natural na hora, como se fossem escolhas minhas. Mas não eram. Ele tinha me programado como um robô e eu nem percebi.
Ouvir isso partiu meu coração de novo. Porque eu via que minha filha estava lidando não só com a perda financeira, mas com a perda da confiança em si mesma, da capacidade de confiar no próprio julgamento. Como é que eu vou confiar em alguém de novo, pai? Como é que eu vou saber se estou realmente gostando de uma pessoa ou se estou sendo manipulada de novo? Eu não tinha resposta fácil para essa pergunta. Só podia oferecer o que sabia. Com tempo, filha. E com ajuda. O terapeuta vai te ensinar a identificar comportamentos manipulativos, a estabelecer limites saudáveis, a confiar no seu instinto quando ele te alertar sobre algo. E eu vou estar aqui para você, sempre. Se você conhecer alguém novo e quiser que eu conheça ele, eu vou estar aqui. Se você tiver dúvidas sobre algo, pode me procurar. A gente vai reconstruir sua confiança juntos. E foi o que a gente fez. Devagar, um dia de cada vez, um pequeno passo de cada vez. Teve um episódio específico, uns 8 meses depois de tudo, que mostrou quanto ela tinha evoluído. Ela conheceu um cara no trabalho que começou a demonstrar interesse nela. No começo, ela entrou em pânico, achou que não conseguia mais avaliar se alguém era confiável ou não. Mas ao invés de entrar de cabeça como tinha feito com o Rodrigo, ou de fugir completamente com medo, ela fez diferente. Ela conversou comigo sobre o cara, me apresentou ele logo no começo, manteve seus amigos por perto, não abriu mão de nada da vida dela por causa dele. E quando o cara começou a pressionar para ela se mudar pro apartamento dele depois de só 2 meses de namoro, ela disse não. Antiga Patrícia teria topado na hora. Ela me contou depois. Teria achado romântico, prova de amor verdadeiro. Mas nova Patrícia sabe que pressão é bandeira vermelha, que pressa é sinal de alerta, que amor verdadeiro respeita tempo e limites. O relacionamento não durou muito depois disso. O cara não gostou de ser contrariado e mostrou quem realmente era. Mas Patrícia não ficou arrasada. Ficou orgulhosa de si mesma por ter identificado o problema cedo e ter se protegido. Eu aprendi, pai. Finalmente aprendi. Durante todo esse processo de recuperação, teve momentos muito difíceis. Teve dias em que Patrícia acordava e não queria sair da cama porque a vergonha era grande demais. Teve dias em que ela chorava no meu ombro dizendo que nunca ia superar, que todo mundo ia sempre lembrar dela como aquela idiota que quase casou com um golpista. Mas teve também momentos de vitória. O dia em que ela pagou a última parcela da dívida e comemorou com um jantar especial que ela mesma fez. O dia em que ela topou ir numa festa com os amigos antigos e voltou sorrindo, dizendo que tinha se divertido de verdade. O dia em que ela acordou e disse que não tinha pensado no Rodrigo nem uma vez no dia anterior. Pequenas vitórias que, somadas, construíram uma recuperação real. E teve também o processo legal. Quando finalmente pegaram o Rodrigo, Patrícia teve que dar depoimento. Eu ofereci para ir com ela, mas ela disse que precisava fazer aquilo sozinha. É parte do meu fechamento, pai. Preciso olhar para ele e mostrar que ele não me destruiu. Ela voltou daquele depoimento diferente, mais leve de alguma forma. Ele estava lá, algemado, com aquela cara de paisagem, como se não tivesse feito nada demais. E o advogado dele tentou me intimidar, tentou fazer parecer que eu era culpada por ter dado dinheiro de livre e espontânea vontade. Mas eu não deixei. Falei tudo o que ele tinha feito, todos os detalhes da manipulação, olhando direto nos olhos dele. E sabe o que eu senti? O que? Pena. Pena de um homem que é tão vazio por dentro que precisa destruir outras pessoas para se sentir poderoso. Pena de alguém que nunca vai conhecer conexão verdadeira porque só sabe mentir. Eu saí de lá grata por não ser como ele. Foi nesse momento que eu soube que minha filha tinha realmente superado. Porque ela não estava mais se vendo como vítima. Ela reconhecia o que tinha acontecido, mas não deixava aquilo defini-la. O julgamento do Rodrigo aconteceu quase 1 ano depois dele ser preso. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato, formação de quadrilha e outros crimes. A parceira dele, que criava os perfis falsos, também foi condenada a 5 anos. Das 8 mulheres que ele tinha enganado, incluindo Patrícia,
Apenas uma conseguiu recuperar parte do dinheiro. O resto ele tinha gastado, escondido ou transferido para contas impossíveis de rastrear. Patrícia não ficou obcecada em recuperar o dinheiro dela. Claro que seria bom ter de volta, mas ela tinha entendido que aqueles 20 mil reais tinham sido uma lição cara, mas necessária. Se eu tivesse perdido 60 mil, pai, que era o quanto o senhor ia gastar no casamento, eu estaria falida agora. Talvez até com dívidas muito piores se ele tivesse me convencido a fazer mais empréstimos. Então, no fim das contas, o senhor não só me salvou de casar com um criminoso. O senhor me salvou da ruína financeira completa. Ela tinha razão. Se eu tivesse cedido naquele primeiro momento, por mais que doesse ver ela me odiando, o estrago teria sido infinitamente maior. Teve uma ocasião específica, cerca de 2 anos depois de tudo, que me fez perceber o quanto as coisas tinham realmente mudado. Era aniversário da mãe dela, data que a gente sempre evitava, que sempre doía demais para lidar direito. Mas naquele ano, Patrícia apareceu em casa de manhã cedo com flores. Vamos visitar a mamãe. Fomos juntos no cemitério. Colocamos as flores no túmulo, limpamos a lápide, ficamos ali sentados conversando sobre lembranças boas. Patrícia contou para a mãe dela, como se ela tivesse ouvindo, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre como tinha sido enganada, sobre como o pai tinha salvado ela, sobre como ela estava se reconstruindo. Acho que a mamãe ficaria orgulhosa de você, eu disse. Acho que ela ficaria orgulhosa de nós dois, pai. O senhor por ter tido coragem de fazer o certo mesmo sendo difícil. E eu por ter tido coragem de reconstruir minha vida depois de destruir tudo. Ali naquele cemitério, com o sol da manhã batendo nas lápides e os pássaros cantando nas árvores, eu senti uma paz que não sentia fazia anos. A sensação de que finalmente a gente tinha encontrado nosso caminho de volta um pro outro, mais fortes do que nunca. Os meses continuaram passando, virando anos. Patrícia foi promovida no trabalho, 2 vezes. Comprou um carro novo, conseguiu juntar uma boa reserva de emergência, fez uma viagem sozinha para a praia que ela queria conhecer fazia tempo. Foi reconstruindo sua vida, tijolo por tijolo, escolha saudável por escolha saudável. E eu? Eu continuei sendo pai. Continuei estando presente, continuei sendo o porto seguro dela, continuei orgulhoso de cada pequeno avanço que ela fazia. Teve até uma ocasião engraçada, coisa de 1 ano e meio atrás. Patrícia estava namorando o rapaz atual, o Daniel, aquele que eu aprovei, e eles estavam conversando sobre morar juntos. Ela veio me consultar antes de tomar a decisão. Pai, o que o senhor acha? O que você acha? Eu acho que eu quero. A gente namora faz 1 ano, ele já conheceu toda a minha família, meus amigos adoram ele nunca deu nenhum sinal de alerta. Mas eu fico com medo de estar ignorando algo de novo. Eu respirei fundo antes de responder. Filha, o Rodrigo apareceu na sua vida num momento de vulnerabilidade e aproveitou disso. Ele te isolou, te pressionou, te manipulou. O Daniel não faz nada disso. Ele te incentiva a manter suas amizades, ele respeita seu espaço, ele não te pressiona por nada. Você não está ignorando os sinais de alerta. Você está com medo de ser feliz de novo, e isso é normal depois do que você passou. Mas não deixe o fantasma do Rodrigo roubar sua chance de ser feliz com alguém que realmente te merece. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigada, pai. Era isso que eu precisava ouvir. Alguns meses depois, ela e o Daniel se mudaram juntos para um apartamento maior. E tem sido bom. Ele é um cara decente, trabalhador, que claramente ama minha filha e a trata com o respeito que ela merece. Eles vêm jantar aqui em casa toda semana, a gente joga baralho, conversa sobre tudo, ri junto. É o tipo de relacionamento saudável que eu sempre quis para Patrícia. E é bonito ver que ela finalmente encontrou isso, mas, e isso é importante, não porque precisava de alguém para se sentir completa, mas porque ela já estava completa sozinha e escolheu compartilhar sua vida com alguém que adiciona valor a ela. Outro dia, ela e o Daniel estavam aqui jantando e o assunto do casamento surgiu casualmente. Eles falaram que eventualmente querem se casar, mas sem pressa, no tempo certo deles. E quando a gente casar,
Patrícia disse, olhando para mim, vai ser algo simples, íntimo, só com as pessoas que realmente importam. Nada de ostentação, nada de gastar fortunas. Porque eu aprendi que o que importa não é o tamanho do casamento, mas a solidez do relacionamento. E, Daniel completou, pode ter certeza que vamos pagar do nosso próprio bolso. Não vamos pedir dinheiro emprestado de ninguém, muito menos colocar pressão nos pais. Eu fiquei orgulhoso de ouvir isso. Orgulhoso de ver que minha filha tinha realmente aprendido as lições que a vida tinha ensinado para ela do jeito mais difícil possível. Hoje, quando olho para trás para aquele momento terrível em que Patrícia me disse que eu não existia mais para ela, eu ainda sinto a pontada de dor. Ainda lembro da sensação de impotência, do desespero de saber que minha filha estava sendo manipulada e não poder fazer nada além de me recusar a financiar a própria destruição dela. Mas eu também sinto gratidão. Gratidão por ter confiado no meu instinto. Gratidão por ter tido a coragem de ser odiado temporariamente em favor do bem-estar a longo prazo dela. Gratidão por ter aguentado firme mesmo quando tudo em mim queria ceder só para ter minha filha de volta. Porque se eu tivesse cedido, se eu tivesse dado aquele dinheiro, eu não teria minha filha de volta hoje. Não da forma saudável, forte, consciente que ela é agora. Eu teria uma filha destruída financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Uma filha que talvez nunca tivesse se recuperado completamente do estrago que aquele golpista teria feito na vida dela. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não. É aguentar ser visto como vilão porque você sabe que é o único jeito de proteger quem você ama. É aceitar a dor temporária do ódio porque você sabe que a alternativa é uma dor permanente muito maior. E sim, teve momentos em que eu duvidei de mim mesmo. Teve noites em que eu deitei acordado pensando, e se eu tiver errado? E se o Rodrigo for realmente um cara bom e eu tiver destruído a felicidade da minha filha por nada? Teve dias em que a dor de não ter ela comigo era tão grande que eu quase peguei o telefone e disse tá bom, eu pago, só volta pra mim. Mas eu não fiz isso. Mantive minha posição porque no fundo, bem no fundo, eu sabia. Sabia que tinha alguma coisa podre naquela história. Sabia que minha filha estava correndo perigo. Sabia que meu trabalho como pai era proteger ela mesmo que isso custasse nosso relacionamento. E no fim, custou. Mas só temporariamente. Porque amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. E minha filha, quando finalmente viu a verdade, entendeu que tudo que eu fiz foi por amor. Hoje a gente tem um relacionamento melhor do que nunca. Um relacionamento baseado em honestidade, em confiança mútua, em respeito. Ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, e eu sei que ela agora tem ferramentas para se proteger de predadores como o Rodrigo. Ela aprendeu a identificar manipulação, aprendeu a estabelecer limites, aprendeu que amor verdadeiro não pressiona, não isola, não exige sacrifícios absurdos. Aprendeu que ela vale mais do que qualquer relacionamento, que estar sozinha é melhor do que estar mal acompanhada, que ela não precisa de ninguém para se sentir completa. E essas lições, por mais dolorosas que tenham sido de aprender, são lições que ela vai carregar pro resto da vida. Lições que vão proteger ela de se machucar de novo, que vão ajudar ela a construir relacionamentos saudáveis, que vão fazer dela uma pessoa mais forte e mais sábia. Então, quando me perguntam se eu me arrependo de ter me recusado a pagar aquele casamento, de ter aguentado ser odiado pela minha própria filha, de ter passado por toda aquela dor e angústia, eu respondo sem hesitar: não. Não me arrependo nem por um segundo. Porque eu fiz o que tinha que ser feito. Porque eu fui o pai que minha filha precisava, não o pai que ela queria naquele momento. Porque eu amei ela o suficiente para aguentar o ódio dela em prol da segurança dela. E hoje, vendo ela feliz, saudável, em um relacionamento de verdade com alguém que a merece, vivendo a vida que ela construiu com as próprias mãos, eu sei que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque no fim das contas, ser pai não é sobre ser amado o tempo todo. É sobre amar o tempo todo, mesmo quando não é retribuído. É sobre fazer o certo mesmo quando é difícil. É sobre proteger mesmo quando isso te transforma no vilão temporário da história. É sobre salvar seu filho, mesmo que ele te odeie por isso. E eu salvei minha filha. Do Rodrigo,
das consequências terríveis que aquele casamento teria trazido e talvez, no processo, de uma vida inteira de escolhas ruins baseadas em traumas não processados. Eu salvei minha filha. E ela sabe disso agora. E isso, para mim, é tudo o que importa.